eu vou chamar a neuropsicóloga Joilza Priscila Saraiva de Araújo, que ela vai falar sobre a neuropsicologia e a doença de Alzheimer. Bem-vinda, Joilza. Palmas para a professora. Boa tarde a todos. É um grande prazer mesmo. Eu me senti muito honrada com o convite de estar aqui hoje, no Dia Mundial do Alzheimer, poder partilhar e poder aprender um pouquinho também, né, com quem cuida, com os outros profissionais. Por isso que eu fiz questão de chegar cedinho também para ver todo mundo falando, porque cada um na sua área tem a sua contribuição, tem muito o que aprender também, e a gente está aqui para isso, para conversar um pouco mais sobre a doença de Alzheimer, certo? Então, eu trabalho com neuropsicologia já há algum tempo e sempre fui muito apaixonada pelo envelhecimento. Dizem, ai, você é tão jovenzinha, por que você gosta tanto do envelhecimento? É muito bonito. A gente, infelizmente, vive numa sociedade que não valoriza tanto o envelhecer. E as pessoas que têm mais idade, que têm mais experiência de vida, têm tanto para ensinar, têm tanto para compartilhar. E as culturas orientais valorizam tanto, a gente podia pegar um pouquinho mais disso, né? de partilhar dessa sabedoria, de beber dessa água que essas pessoas têm. E muitas vezes a gente consegue se ver como um espelho nessas pessoas, né? Então é muito lindo, é muito bonito trabalhar com envelhecer. E hoje a gente vai conversar especificamente sobre uma doença que tem uma incidência tão grande, infelizmente ainda não tem uma cura, mas existem estratégias para a gente lidar, para a gente suavizar. Existem maneiras dos profissionais e de quem cuida de se preparar para receber essa doença, como a minha colega Ana Maria falou, né? Receber a notícia. E eu trouxe aqui um pouquinho do olhar da neuropsicologia e do que nós, profissionais da neuropsicologia, conseguimos fazer para ajudar, certo? Nesse sentido. Então, uma coisa que eu queria começar conversando é que é uma frase cada vez mais comum da gente escutar, né? Eu estou tão esquecida, eu não consigo me lembrar de nada. Quem aqui já não falou isso várias vezes, até na última semana, dizer, meu Deus, onde é que está a minha cabeça? Então, para a gente começar, eu queria que você levantasse a mão, certo? Levante a mão, então, se você tem queixas da sua memória, pode levantar a mão quem tiver. Já disseram para você que acham você esquecido? Já, né? Você esquece com frequência nomes de pessoas da família ou de amigos? Esquece mesmo, esquecemos todos. Você esquece frequentemente onde é que põe as coisas? Acho que essa daí é bem universal, né? Chave, celular, tudo. Costuma anotar as coisas para não esquecer? Costuma usar um caderninho, uma agenda, porque senão não dá conta de lembrar de tudo que tem para fazer? Durante uma conversa, você costuma ter dificuldades em encontrar uma palavra? Vem aquele branco, aquela palavra na ponta da língua que não sai? Ok. Alguma vez você já se perdeu perto da sua casa? Não, né? Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Acha que está pensando mais devagar do que antes? Está com a cabeça um pouco mais lentificada do que antigamente você tinha? Sente as suas ideias ficarem um pouquinho baralhadas, um pouquinho mais confusas? Não, né? Um pouquinho, de vez em quando? Tem tido dificuldades em se concentrar? Sim, né? Essa concentração também, bastante. Então, quantas vezes você disse sim para essas perguntas? Então, essa daqui é uma pequena escala, é uma escala de queixa de memória, que algumas vezes a gente usa para identificar o quanto a pessoa está se achando esquecida, o quanto ela tem essa percepção. E a pontuação superior a 3 pontos dessa escala indica que você tem uma queixa subjetiva de memória.
Então, imagina, acho que várias pessoas tiveram mais do que 3 aí nessa escala, não é isso? Então, depois disso, eu posso dizer, meu Deus, então, eu vou ter Alzheimer porque fiz essa pontuação nessa escala absurda, estou tão esquecida, estou tão distraída. Então, é muito importante a gente parar para pensar que no nosso ritmo de vida, com as nossas informações, com as nossas preocupações, muitas vezes a gente se depara muito distraído, às vezes até esquecemos de coisas importantes. Mas até que ponto a gente precisa estar atento e até que ponto a gente precisa se preocupar em saber as reais causas dessa falta de memória, dessa falta de concentração, certo? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, para que a gente saia um pouco mais tranquilo também e para que a gente saiba quando se preocupar um pouquinho mais, certo? Então, os meus colegas já falaram, eu vou falar apenas brevemente sobre alguns sinais de alerta da demência tipo Alzheimer. Então, você esquece de coisas com maior frequência, né? Sente-se confuso em relação a algum local, a algum dia ou algum horário específico? Tem apresentado dificuldades em atividades do seu dia a dia, que antigamente fazia com muita facilidade e hoje em dia tem mais dificuldade? Tem estado mais confuso, mais desconfiado, mais assustado, mais ciumento? Tem tido problemas frequentes com tarefas complicadas, mas que antigamente você conseguia executar essas tarefas muito bem? Tem tido alterações repentinas no seu humor, no seu comportamento? Tem esquecido palavras muito comuns no dia a dia, que a gente usa muito corriqueiramente? Ou então, tem tido pequenas confusões ao utilizar essas palavras? Por exemplo, como a gente vê aqui, né? O senhor está aqui trocando presente na época do Natal e ele deseja Feliz Páscoa, certo? Tem tido uma perda de interesse em fazer coisas que gostava de fazer? Coloca coisas em lugares estranhos, por exemplo, o celular dentro da geladeira, o shampoo dentro do depósito de temperos, certo? E faz coisas que não têm muito sentido, não usam muito a lógica quando você se compara com as outras pessoas. Então, esses são sinais de alerta. Sinais de alerta para poder você parar para pensar se você estiver numa faixa de idade em que a incidência da doença de Alzheimer seja um pouquinho maior, então seria muito interessante você começar a se questionar e aí procurar um profissional especializado para investigar a causa desses comportamentos, certo? Então, quando a gente responde assim a todas aquelas perguntas, né? E a gente está numa faixa de idade que já existe uma incidência maior para algum tipo de quadro demencial, é preciso investigar alguns pontos. E esses pontos vão ser investigados com maior clareza pelos profissionais que trabalham com o envelhecimento, certo? Então, esses profissionais, eles vão verificar a frequência com que esses comportamentos disfuncionais estão acontecendo. Ok, eu estou muito esquecido. Então, com que frequência isso vem acontecendo? Isso vem se agravando com o tempo? E também, qual é a gravidade desse esquecimento? É um esquecimento que eu esqueço onde eu coloquei as minhas chaves? Ou é um esquecimento onde eu esqueço de coloquei uma quantia grande de dinheiro que eu tinha destinado para um pagamento muito importante? Ou então é um esquecimento que eu não sei onde está um documento que eu já não uso há 2 anos, como um título de eleitor, por exemplo? Ou é um esquecimento de que eu não consigo me lembrar de uma informação da minha filha que eu sabia de cor salteado há 1 ano atrás, certo? Então, qual é a gravidade desse tipo de perda de memória que eu estou tendo? Como é que estão as emoções dessa pessoa? Será que essa pessoa está com algum indicativo de depressão? Será que essa pessoa está com alguma ansiedade maior? Passou por algum processo de luto, né, de perda de alguém? Então, isso pode ser considerado, aliás, deve ser considerado, quando a gente vê essa pessoa com essa queixa de memória.
essa pessoa está com a sua funcionalidade bem, ela está desempenhando todas as atividades que ela desempenhava como antigamente? Ela está numa faixa em que existe uma maior incidência para um quadro de demência? Existem estudos, né, que colocam como uma incidência maior do quadro de Alzheimer a partir mais ou menos dos 65 anos. Mas muitas pesquisas já indicam que alguns sintomas pré-clínicos, como se diz, né, quando a gente vai ver muito precocemente, já começam a aparecer a partir dos 40, 45 anos. Só que às vezes são muito imperceptíveis. Muito imperceptíveis a ponto de a pessoa não precisar, não ver a necessidade de procurar um profissional, porque ainda não existem sintomas tão evidentes, certo? Como é que está o sono? Então é fundamental a gente considerar, quando a gente não dorme bem, a gente não trabalha bem, a gente não recorda das coisas. Então muitas vezes eu tenho que parar para pensar